Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você, respondendo uma pergunta que me fazem muitas vezes. Doutora, é possível fechar o diagnóstico de autismo na primeira consulta? Nem sempre. Pode acontecer em muitos casos, mas eu não posso de antemão te dizer que será feito na primeira consulta, porque eu dependo dentro do autismo de critérios clínicos. O diagnóstico do autismo é feito por critérios clínicos e dentro do espectro eu tenho níveis de dificuldade de comunicação. Evidente que se você estiver com uma criança com uma grande dificuldade de comunicação que vá se enquadrar no grau de suporte 3, eu consigo fazer esse diagnóstico muito mais precocemente do que uma criança que tem uma dificuldade de comunicação grau de suporte 1, evidente. Então, eu dependo basicamente para conseguir fechar o diagnóstico do grau do autismo que estará presente nessa criança e a idade dessa criança, porque a exigência da comunicação se faz pela idade e dentro do grau de suporte 3, essa criança será averbal. E dentro do grau de suporte 2, ela poderá ter fala, terá já fala, porém é uma fala não muito funcional e que está bem fora dos parâmetros da idade. Já no grau de suporte 1, eu terei alterações que às vezes são muito sutis, que eu preciso que essa criança tenha uma idade para ter um vocabulário mais amplo, para que ela possa ser questionada, para que eu perceba a dificuldade dela. Então, podemos fechar o diagnóstico na primeira consulta? Sim, podemos, em alguns casos. Depende da idade da criança e do grau que essa criança terá de dificuldade de comunicação. Então, se eu tiver uma criança de 3 anos que tem uma dificuldade de nível 3, com certeza eu conseguirei fechar os critérios clínicos em uma consulta, na primeira avaliação. Mas se essa mesma criança, aos 3 anos, é um grau de suporte 1, quer dizer, tem uma dificuldade discreta de comunicação, eu posso não conseguir perceber essa dificuldade de comunicação ou não ter a certeza dessa dificuldade de comunicação, porque sempre na família nós temos estímulos que não foram feitos adequadamente, abuso de telas, pouco convívio social, período pós-pandemia, e que essa criança está se comunicando, porém com uma dificuldade pequena em relação à sua idade, que não dá ainda para fechar critérios como sendo um TEA. Então, para que eu feche o diagnóstico, eu preciso ter certeza do grau de dificuldade de comunicação desta criança. E quando ela cresce, fica mais fácil avaliar a comunicação dela. Então, os níveis mais leves de autismo são os mais difíceis de se fechar diagnóstico. Já os sinais de alerta, que são as características que chamam muito a atenção da família, elas estão presentes em muitos casos, são mais evidentes, empilhar objetos ou sensibilidade ao som, seletividade alimentar, porém, elas não, sozinhas, elas não fecham o diagnóstico, se eu não conseguir classificar essa criança com uma dificuldade de comunicação. Dificuldade de comunicação é dificuldade de fala, mas também de entender o que o outro fala. Então, por isso, se eu tiver uma grande dificuldade de comunicação, como no grau de suporte 3, eu tenho a ausência da fala e eu tenho a ausência de comandos. Essa criança não reage ao chamado do seu nome, ela não obedece comandos simples, que já deveriam ser muito fáceis para a idade que possui. Porém, se eu tiver uma dificuldade grau 1, a criança fala. A criança tem contato visual, ela fala, ela pode ter algumas características de sinais de alerta, porém, se eu não conseguir perceber uma dificuldade de comunicação, eu não fechei os critérios do DSM-5. Então, ele não fechou o diagnóstico, ele pode ter algumas características, porém não fecha diagnóstico de forma tão precoce. No passado, o diagnóstico de grau 1
ele era feito mais tardiamente. Hoje em dia, nós todos estamos muito mais atentos a perceber as dificuldades de comunicação para fazer um diagnóstico mais precoce. Porém, eu não consigo fazer um diagnóstico de um grau de suporte 1 abaixo de uns 2 anos. Não dá para se perceber essa dificuldade de comunicação sutil, porque a criança de 2 anos ainda não tem a capacidade de conseguir obedecer comandos mais complexos ou de fazer interpretação com perguntas, de comparações, de metáforas. Então, ela não tem uma idade que me permita avaliar uma dificuldade de comunicação sutil, apenas se ela tiver uma grande dificuldade, que estaria dentro do nível 3 ou 2. Então, por isso, muitas pessoas perguntam se será fechado o diagnóstico na primeira consulta. A gente não pode prever isso, porque eu não sei, antes de atender, qual é o grau de dificuldade de comunicação. Eu não posso dar essa certeza que eu fecharei diagnóstico. E eu acho que ninguém pode te dar essa certeza que eu vou fechar diagnóstico de toda e qualquer criança na primeira consulta. Isso não acontece 100% dos casos em nenhuma patologia. Quer dizer, você prever que vai fechar o diagnóstico antes de realizar a consulta, não existe. Não existe isso em qualquer patologia, em qualquer área da medicina. Porém, dentro do autismo, 2 fatores são importantes para a gente fechar o diagnóstico: a idade do paciente e qual é o grau de dificuldade de comunicação. Um grau de dificuldade de comunicação leve sempre será mais difícil para fechar os critérios, que são obrigatórios para se dar o laudo de autismo. Espero ter esclarecido esse ponto que vira e mexe me aparece nas caixinhas, tanto do YouTube quanto do Instagram. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, me dá um joinha e acione as notificações automáticas. Um beijo.